Zé Dimas, você é uma das novidades, né? Todo mundo fala sempre em mudança, mudança, mudança. Você é uma das novidades na Câmara. E a gente sabe. Aliás, muita gente está descobrindo agora essa sua paixão também pelo mundo rural. Você já chegou aí propondo o Poupa Tempo Rural, uma coisa que todo mundo gostou. E também, o que não é novidade, é a sua preocupação com a educação, né? O pessoal fala muito em bandeiras, são duas bandeiras dos Zé Dimas nesse trabalho que vai se iniciar a partir de hoje, né? A educação num aspecto amplo, né? Sempre gostei de educação, fui professor, né? Eu vejo que é uma saída, assim como os outros países passaram por dificuldades, a saída foi a educação, nós também estamos passando por uma dificuldade, que eu creio nisso, né? Então tem 3 projetos que o Feliz já lançou e eu vou dar maior apoio, que é a trabalhar com os talentos, as crianças com grandes talentos, a educação financeira nas escolas e, por último, é o Líder do Futuro, um projeto muito interessante, já tem outros países e nós queremos trazer para cá. Então, é uma maneira. E a outra, claro, é o mundo rural. Pô, e como é que surgiu essa sua aptidão pelo mundo rural? Você é fazendeiro? O pessoal pergunta, como é que é isso? Não, eu nasci na zona rural, na zona norte, né? Mais de 60% do território de São José é composto pela zona rural. Sim. E por ter nascido, crescido, vivido naquela região norte, conheci muita gente. E depois trabalhei também como padre naquela região e conheci as comunidades. Por isso eu sei um pouco da realidade. Fiz estágio também em Formiga, Minas Gerais, numa região rural. Acho que bacana. Trabalhei 7 anos lá em Santa Catarina. Então eu vejo que as pessoas que vivem do mundo rural, trabalham, moram, elas têm necessidades que às vezes o mundo urbano não entende. O que é oferecer é orientações, informações para essas pessoas. E é bacana isso, Zé Dimas, pelo seguinte, porque é um contraste muito bacana você fazer um trabalho desse sentido numa cidade tipicamente industrial, que é um polo de tecnologia, quer dizer, vai num contraponto interessante, mostrando que São José é muito maior do que se imagina, né? É verdade, agora temos agronegócio, a tecnologia do agronegócio. Então hoje existe o mundo da tecnologia, o serviço, o conhecimento, né, a serviço do trabalhador rural também. É isso que a gente quer implantar, principalmente quando vamos cadastrar o CAR, que é o cadastro das áreas rurais, pela internet. Vamos ensinar as pessoas e uma das ideias é colocar também o acesso à telefonia celular na maior área possível da zona rural. E isso é uma coisa, é uma prestação de serviço importante, até porque quem é que nunca passou dificuldade quando chega na área rural, vai usar o celular, não consegue falar com ninguém, né? É o famoso ponto de sombra. E outra coisa interessante que você falou de falar de economia nas escolas, que é chamada economia popular. Se a criança desde cedo ela aprende já a mexer com isso, ela se torna um adulto muito mais responsável e ela passa a ter um foco muito maior na hora até de se posicionar depois como pai de família, como administrar a sua renda dentro de casa, não só nos grandes negócios, né? No cotidiano mesmo. É perfeito, porque infelizmente a cultura brasileira não incentivou isso na educação das crianças. Em outros países a gente já percebe, a criança já começa a entender. Um país capitalista tem que trabalhar com os números, né? E tem que trabalhar no seguinte sentido, de que as coisas precisam, tem que ter um padrão de vida, né? Hoje a vontade de ter, de possuir, às vezes elas são altamente colocada à disposição das pessoas sem esse risco, sem esse custo do pagamento, né? Então eu digo, as pessoas têm que aprender a viver com um pouco para depois viver desse pouco que ela investe, que ela economiza ao longo da vida dela, porque senão ela vai depender de aposentadoria, né? Hoje, no Brasil, a maioria das pessoas com 60, 70 anos tem dificuldade financeira porque não aprendeu. Então, essa é uma ideia, de a gente trabalhar, controlar a mente, controlar os números e saber escolher o seu padrão de vida, né? Então, esse negócio de parcelinhas, começa aí, né? Verdade. Então, hoje nós estamos passando por uma dificuldade financeira porque não tem planejamento. Uma das coisas que a educação financeira ensina muito é um planejamento financeiro. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito certa, já tem dado muito certo. Aqui em São José tem várias escolas que já aplicam isso, né? Então, eu tenho bastante entusiasmado e motivado para ajudar essa educação financeira nas escolas. Depois vai ramificando, né? Zezinho, só para encerrar, uma grande preocupação sempre da população em relação ao homem político, em relação à confiança, à credibilidade. Quem é que ele está colocando para ser seu representante?
E essa mudança a gente percebe que vem sempre nesse sentido, de buscar pessoas novas e principalmente de conduta ilibada. Eles procuram saber quem é essa pessoa que está indo lá hoje. O Zé Dimas é uma pessoa muito querida na sociedade, tem um passado realmente limpo, uma pessoa de uma conduta muito respeitada. Isso que você traz para a Câmara, isso dá uma confiança também de que dias melhores virão, né, Zé Dimas? É isso que a gente quer. Eu tenho outros colegas também que foram eleitos, hoje já estão aqui, porque quem foi reeleito também conseguiu fazer com que a comunidade percebesse neles valores, né? Então isso a gente quer. O Brasil está passando por um momento de recuperar a credibilidade. E eu sempre trabalhei olho no olho, que pode, que não pode, a gente explica, né? Talvez um sim, um não bem explicado não equivale a um sim. Mas as pessoas vão entendendo também, né? Se é verdade, todo político são iguais, é verdade que todos os eleitores também seriam iguais, né? Então a gente tem que ensinar o político e ensinar o eleitor. Então não pode cortar fila, isso pode porque assim existe um trâmite legal. Então é um dia a dia que a gente vai trabalhando. Acho que essa credibilidade, essa novidade é uma maneira de você tratar o eleitor com respeito, dizer para ele o que ele pode, o que não pode, não ter bife escondido, né? Para não ficar aquela história do, vamos ver, tô vendo, o embromation, tô vendo, né? tô vendo, e ninguém se pôr daí. O embromation, talvez as pessoas queiram que falem assim, isso não pode porque é assim e tal. Então fica mais fácil, eu sempre trabalhei assim, né? Então, claro, você encontra algumas pessoas que não querem entender, paciência, né? Mas você precisa ser claro com as pessoas, você precisa ter respeito com o dinheiro público, respeito com o patrimônio público e respeito com as pessoas também que às vezes não têm um conhecimento, uma noção do que é o serviço público, né? O serviço público é público, não é particular, não é pessoal, né? Mas enfim, nós vamos trabalhando, eu tenho um sonho, que eu acho que a gente vai poder ajudar as pessoas, porque política ela tem sentido. E eu aprendi com o Manuel Fernandes, e que ele viveu isso, o Eduardo Cury também, no governo, 16 anos, que política é lugar de pessoas do bem, de pessoas que têm respeito com as coisas públicas, e lugar também que muitas pessoas basta dar oportunidade para ela dirigir o seu mundo, o seu futuro e seus projetos. Você tem que estar no comando da sua história, no comando da sua vida. É bom para saber que você já vem com ideias, vem cheio de vontade, cheio de ideia e com projetos importantes, né? Porque as pessoas falam assim, mas vai fazer o quê? E outra coisa, ouvir as pessoas, porque daí vão surgindo novas ideias. É verdade? Hoje o mundo carece de ouvir as pessoas, entender as pessoas, mas ouvir não querendo dar resposta, não ouvir como querer dar receitas, ouvir para ouvir com uma empatia, ouvir com o coração, saber exatamente o que a pessoa quer. Então, às vezes, você gasta um tempo ouvindo as pessoas para você orientá-la da melhor maneira possível. Como é que vai funcionar o seu gabinete? Portas abertas? Porque aqui tem aquele negócio, tem gente que deixa a porta fechada por causa do ar-condicionado. E tem uns, por exemplo, que falam assim, não, eu quero a porta permanentemente aberta. E a porta permanente aberta é aquela que normalmente a pessoa passa e vai entrando, né? Como é que vai funcionar o seu gabinete? Já pensou nisso? Já pensei nisso, já várias ideias, eu vi várias experiências, gabinete itinerante, gabinete aberto, fechado. Eu acho que o vereador, o legislador, ele tem que estar preocupado em fazer as leis, de avaliar as leis propostas e também estar junto da comunidade. Eu vou tirar vários dias que eu estarei, né, nos bairros, né, conversando, ouvindo as pessoas. Eu acho que a pessoa, quando quer resolver os seus problemas, não precisa falar com o vereador, mas se preciso for, claro, porque ela quer resolver. Então a assessoria vai estar à disposição. Existe assessoria. Então eu não sei se é aberto ou fechado, sei que nós estamos disponíveis. A maneira, talvez, outras ferramentas usaremos para ouvir as pessoas, entender as pessoas e orientar as pessoas. Vamos usar todos os meios, tá? Bacana. Boa sorte, que Deus te ilumine sempre como tem te iluminado até agora. Amém, muito obrigado. Eu acredito que você também. Um ótimo 2017 para você e todos os seus amigos. Para quem não conhecia a proposta do Zé Dimas, já vai ficar conhecendo agora. Obrigado. Deus te abençoe. Então esse é o Zé Dimas Pereira, ele foi vereador novo agora, né? Entrou agora, novo vereador do PSDB na Câmara de São José dos Campos.